Eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus Cristo. Tem um versículo da palavra de Deus para o vosso elevo espiritual. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 4, e o verso 10. E disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: o Senhor teu Deus adorareis, e só a ele prestarei culto. E com isso o diabo saiu. Vieram os anjos do Senhor e serviram ao Cristo, louvado seja Deus. O que eu quero entender com isso, amados, é que o Senhor Jesus Cristo, como diz a Bíblia, ele foi levado pelo Espírito de Deus para o deserto para ser tentado por Satanás. É verdade. Sentindo ele fome, depois de 40 dias, Satanás chega para acusar, aproveitando da sua fraqueza, debilitação, fome e sede, chega oferecendo pratos, comida. Tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães e come. Glória a Deus. Então, irmãos, mas Jesus não deu crédito, ou seja, não obedeceu, porque ele veio para obedecer exclusivo ao Pai, para que a salvação chegasse a mim, chegasse a você. A verdade é que Jesus venceu Satanás no deserto, jejuando 40 dias e 40 noites. Até a hora que Satanás pediu para ele adorar-lhe. Aí ele não tolerou mais e mandou que ele se retirasse. Retira, Satanás, porque está escrito: o Senhor teu Deus adorarei e só a ele darei culto. Então com isso o diabo não aguentou, porque Jesus ordenou que ele se retirasse, louvado seja Deus. Então, quando Jesus ordena Satanás, ele tem que obedecer, ele tem que se retirar. Ele foi persistente até aqueles momentos, porque o próprio Cristo aceitou, para provar que realmente ele, Cristo, estava com todo o poder e está nos céus, vindo do céu com todo o poder para vencer Satanás aqui. Mas a verdade é que Jesus, depois de vencer, os anjos chegaram e serviram. O que é que eu quero revelar para você com isso? Sei que você é sábio, mas eu quero te fazer lembrar que para os anjos te servir, você tem que ir até o fim. Não pode retroceder por nada, tem que ir até o fim, porque a hora que você vencer, aí os anjos vão chegar e vai te servir, vai te fortalecer. Veja o que aconteceu com Daniel. Daniel foi até o fim. Daniel sentou no seu coração a não se contaminar com os manjares do rei. E realmente o Senhor honrou a sua determinação. Ele foi até o fim. E a Bíblia diz que ele, querendo compreender Deus com precisão, sentou no seu coração a orar. E tendo orado 21 dias, glória a Deus, o Senhor enviou anjos também para servir a ele com palavra de conforto, com palavra de fortaleza, dizendo: Daniel, não tema, porque desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração a compreender o Senhor teu Deus, foi ouvido as tuas palavras, e eu vim aqui por causa das tuas palavras. O anjo de guerra veio servir a Daniel, veio tirar os demônios da frente e servir a Daniel. Lá no verso 17, depois de Daniel vencer, o anjo chega e começa a dar palavra, fortalecendo, dando ânimo. E Daniel fala que o teu servo se conforta, louvado seja Deus. Então, para vencer, para ter o auxílio dos anjos, tem que lutar e ir até o fim, louvado seja Deus. Vocês verem a história de João, foi lançado naquela ilha para ser morto, para ser exterminado, mas ele não negou o nome do Senhor. Quando alguém pensava que ele estava sendo exterminado, o Senhor aparece a ele em visão. E ele, vendo, caiu no chão como morto. O Senhor pondo sobre a sua destra, disse: não tema. Sou que fui morto, mas estou vivo para sempre. Tenho a chave do inferno e da morte nas minhas mãos. Então esse Jesus que você serve, ele tem poder sobre o céu e a terra, e sobre os mundos dos mortos, e sobre os demônios. Então vamos lutar para ir até o fim, porque vencendo a luta, vencendo a prova, vencendo as dificuldades, vencendo os pratos
do diabo, que ele usa alguém, porque se ele chegar na tua casa ou na tua presença dizendo eu sou Satanás, você vai mandar ele embora. Então ele chega usando pratos deliciosos para te enganar. Mas é nessa hora que você tem que resistir em nome de Jesus Cristo, porque depois os anjos chegam para te servir, louvado seja Deus. Glória a Deus. Nós vimos a história de Jacó. Jacó, quando saiu naquela viagem de missão de Arã, de Bezeba para Arã, a Bíblia diz que ele dormindo com a cabeça sobre uma pedra, fazendo cabeceira, ele teve uma visão e viu uma escada cujo topo topava lá no céu, e o Senhor estava em cima dela. E os anjos subiam e desciam por aquela escada para servir, para guardar, para proteger a Jacó, louvado seja Deus. Nós vimos a história de Moisés em Judas, capítulo, verso 9. Moisés, o Senhor havia falado já para Josué, Moisés, o meu servo, é morto. Quando as seitas, as igrejas que se dizem igreja evangélica, que são seitas, dizem que Moisés não morreu, morreu sim, porque o próprio Deus falou, meu servo Moisés é morto, Josué. Glória a Deus. Então, depois de morto, irmãos, se negar o nome do Senhor, o Senhor envia anjo de guerra para disputar com Satanás pelo corpo de Moisés. Deus precisava ocultar o corpo de Moisés, porque se o corpo de Moisés não fosse oculto, pela idolatria que o povo tem no Brasil e no mundo, eles já tinham feito uma estátua do tamanho de uma cidade, e todo o povo adorava a estátua de Moisés e não a Deus. E não é isso que Deus queria, porque Deus conhece o futuro, Ele conhece as coisas antes de existir, porque Ele é sempre eterno. Então ele enviou um anjo para contender com Satanás pelo corpo de Moisés. Moisés, depois de morto, o Senhor ainda manda anjo para guerrear com os demônios, com Satanás, para ocultar o corpo de Moisés. Louvado seja Deus. E isso aconteceu, irmão, porque os anjos do Senhor, eles descem para servir quando o homem vence, quando o homem é fiel. Moisés foi fiel a Deus. Depois de morto, os anjos, o anjo de guerra aparece para disputar com o demônio, para ocultar o corpo de Moisés. Até hoje ninguém sabe onde o corpo de Moisés está, mas ele morreu sim, porque a Bíblia falou que ele morreu. Então não é diferente, irmãos. Para nós vencer hoje, nós temos que lutar, aprender a sofrer com Cristo, sem reclamar, ir até o fim, sem retroceder, porque quando nós tiver mais força, o anjo do Senhor aparece para nos fortalecer, para nos guardar, porque o Senhor está acima de tudo, e permanecer orando. Quem ora, mexe com o céu. Quem ora, mexe com o céu, e o Senhor envia anjos para dar vitória. Deus te abençoa. Um abraço em Cristo Jesus. Sou o pastor José Dias.